A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deus abençoe todos vocês neste dia e nessa hora, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra poderosa para você que vai romper, aleluia, um destravar e vai trazer resposta e até entendimento para a tua vida hoje. Você crê nisso? Você toma posse, você recebe essa palavra? Você que chegou aqui, que está agora aqui nesse chat ao vivo, você do outro lado aí, com esse celular na mão, com essa televisão ligada, o Senhor vai falar forte ao seu coração. Não sai do vídeo, porque o Senhor tem hoje uma palavra de destravar na sua vida, que vai, olha, virar uma chave de vitória na sua história. Quero dizer para você que Deus tem um propósito em todo o cenário que você está vivendo. Aí você vai dizer, pastora, que propósito de Deus pode ser esse nesse vale de ossos secos? Que propósito de Deus pode ser esse nesse mar fechado? Que propósito pode ser esse que eu estou diante de uma muralha imponente? E eu não sei nem como essa muralha pode vir ao chão, porque para mim, aos meus olhos, é impossível. Pastora, que propósito é esse? O gigante se levantou contra a minha vida. Eu estou no campo de guerra e o campo está cheio de bomba, minado. Meu Deus, qualquer passo em falso, a bomba pode explodir e não ter mais jeito de resolver nada. Mas assim te diz o Senhor, você pode até estar no campo minado de bomba, você pode até estar no vale de ossos secos, mas Ele tem um propósito para cada lágrima que desceu dos seus olhos. Se você colocou a tua vida e a caneta nas mãos, já caiu a caneta, Deus tem poder, e a caneta nas mãos do Senhor. Se você colocou a tua vida e a caneta nas mãos do Senhor, você pode ter certeza disso, que Ele está no controle e todas as coisas, escuta, vou repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto e teu propósito. Porque Ele deu a sua vida, ó, na cruz, no madeiro. O Senhor deu a sua vida por você, por um grande propósito. O maior deles é salvação, eternidade, mas aqui na terra também tem um propósito, uma missão para você viver. Eita glória! Você toma posse dessa palavra e recebe. Eu quero ler uma parte aqui da história de José para você. Só uma parte, lá no finalzinho, já no desembolar do rolo. Eita, manasso decanto. Você conhece essa palavra? Eu tenho certeza que você já ouviu ela 1000 vezes, de várias formas, e tem falado ao seu coração, porque essa palavra fala demais ao meu coração. E vai dizer a palavra do Senhor, você conhece. Vamos recapitular aqui rapidinho. Os irmãos de José invejaram José, porque José teve um sonho que não era dele, mas era de Deus. E aí o que fizeram? Lançaram ele na cisterna para morrer. Mas um dos irmãos disse, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Passando aquele homem ali com aqueles escravos, vendeu José por algumas moedas. Venderam José foi para onde? Para o Egito. Chegou no Egito, José viveu coisas que talvez seja o cenário que você está vivendo hoje. Foi trabalhar na casa de pessoas, ali se levantou contra ele, né? O dedo acusador, o dedo apontador, a injustiça, porque a mulher do patrão dele queria se deitar com ele, ele recusou, ele rejeitou, porque ele era fiel a Deus mesmo estando em terra estrangeira, mesmo estando em cenário escasso, mesmo estando em vale de ossos secos, mesmo estando de frente à muralha, de frente gigante, de frente a tudo que ele tinha. Naquele momento ele estava ali, escravo. O filho do pai querido estava ali sendo escravo, porque ele era o querido do pai, né? O pai amava muito ele, deu túnica para ele, os irmãos arrancaram dele, né? E fizeram de conta que até um bicho, né, selvagem tinha comido José. Foi essa história que contaram para o pai dele. Trouxeram a túnica cheia de sangue e mostraram ao pai dizendo que um animal feroz tinha matado José. Eu quero dizer para você, não importa as mentiras que falaram sobre a sua vida, não importa as mentiras que contaram através das injustiças que fizeram com você, não importa, irmãos. O Senhor está batendo muito nessa tecla, infelizmente. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. E não é diferente, está acontecendo já há muito tempo e muitas pessoas estão deixando, infelizmente, seus corações endurecerem. Mas o Deus que endurece o coração é o Deus que amolece o coração. O Senhor tem propósito para tudo. Ele é todo poderoso, especialista, estrategista.
Deus de autoridade, de poder, justiça e grande glória, majestade, resplendor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, José estava ali, trabalhando na casa de Potifar, e a sua mulher quis deitar com ele. E ele não quis, rejeitou a bandeja do diabo. Por isso foi apontado, acusado, blasfemado, quantas coisas que falaram de José. Imagina o nome dele percorrendo no Egito, né? Aquele que antes administrava tão bem a casa do patrão, né? Tudo que ele colocava a mão, a palavra do Senhor diz que prosperava. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia multiplicava. Tudo que José fazia, ai meu Deus, Deus dava mudança. Tá vendo? Entendeu? Sabe por quê? Porque, pastora, mesmo na terra estrangeira, mesmo vendido como escravo, mesmo tão invejado, mesmo vivendo um cenário de tanta dificuldade, choro e tristeza, nosso Deus é fiel, ainda que você esteja como José, Harabassu decanto, no deserto, no vale, na prova, na luta, e estava ali no vale, na prova, na luta. Mas tudo que colocava as mãos prosperava. E aí o diabo vem, né? Aí ele vem com as suas artimanhas e usa quem quer, quem der lugar. E usou quem? A esposa de Potifar, para querer deitar com José. E José rejeitou. E daí ele foi para onde? Numa prisão. E da prisão ele foi para onde? No palácio. Para ser governador. Assim, né? Deus quebra o protocolo e honra o sonhador. José sai da prisão para ser governador. Meu Deus! Deus quebra protocolo humano. Tô sentindo graça para falar isso para você aqui hoje. Tô cansada, vou trupicar nas palavras, não tem problema. Você recebe aí, você tá entendendo o que Deus tá falando com você. Escuta isso que Deus tá dizendo para você. Deus quebra o protocolo para honrar o sonhador. Eita, agora sabe por quê? Porque apesar de luta, vale, deserto e prova, apesar de injustiça, apesar de dedo acusador, apontador, apesar do diabo se levantar da bandeja, vir para ele recusou, porque ele permaneceu, mesmo em volta de tudo isso, fiel ao Senhor. E aí o Senhor falou, eu tenho que honrar esse homem. Na verdade, lá atrás, quando ele teve o sonho, contou para os irmãos, e os irmãos invejaram ele, e jogaram ele na cisterna, o Senhor já tinha tudo preparado para ele. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Tem que ter uma mente aberta para você entender e compreender isso aqui que o Espírito Santo está derramando sobre mim. Escuta. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de hoje é o Deus de amanhã. O Deus que está no ontem é o Deus que vê o futuro. O Deus que está no hoje é o Deus que vê o futuro. Quando ele estava ali dando aqueles sonhos para José, o Senhor já tinha tudo preparado, planejado, arquitetado. Eita glória! Sentenciado, e borracha humana não ia apagar. E ainda que fosse por veredas tortuosas e difíceis, o Senhor ia cumprir o propósito, o Senhor ia honrar o sonhador, o Senhor ia fazer na vida dele grandes coisas. Meu Deus, é forte. Essa palavra mexe demais comigo. É muito forte. Não importa o que você está vivendo, suporta o processo sendo fiel a Deus. Porque Ele vai te honrar. Porque Ele vai te levantar. Porque Ele vai ter propósitos extraordinários para cumprir na sua vida. Ainda que você tenha passado por veredas tortuosas, no vale da sombra da morte, Ele vai te conduzir ao propósito maior que Ele tem nessa terra para você. Nessa terra para você, José. Aleluia. Entendeu isso? Toma posse da palavra. E ali quando ele foi governador, o Senhor tinha um plano perfeito. Porque haveria 7 anos de fome naquele lugar. E só José, aquele que colocava a mão, e tudo prosperava, multiplicava, e tinha abundância, e tinha sabedoria que vinha dos céus, que o Senhor falava com ele. Aleluia. Tinha dom de interpretações. Interpretou o sonho de Faraó, por isso Faraó ficou maravilhado e colocou ele para governar. Não existe outro homem nessas terras que tenha mais sabedoria do que você. Aleluia. Então você toma posse da palavra hoje em nome de Jesus. Porque Ele quer falar ao seu coração de maneira poderosa. Você entendeu o que Deus está dizendo para você nesse dia, nessa hora? Você está entendendo o mistério que Deus está falando com você? Você tem propósito para tudo. Olha o que vai dizer aqui. Eu quero deixar para você essa parte aqui, ó. Gênesis 45, versos 4. Disse José, e chegaram-se então, disse eu sou José, vosso irmão. Quando os irmãos de José foram ao Egito buscar comida, alimento, porque só lá tinha alimento, porque José teve uma estratégia de Deus para salvar vidas, salvar o Egito inteiro e tudo que estava à volta dele que precisava. O que aconteceu? Os irmãos desceram até lá
para pedir alimento, comprar alimento. E aí José fez uma estratégia, porque José queria se revelar aos seus irmãos. Aí ele disse: José, seus irmãos, agora chegai a mim. E chegaram-se, eles estavam dentro da casa dele, comendo num banquete que ele preparou. Ele preparou o melhor da terra, um banquete, para servir aqueles homens. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido. Porque me vendeu. Aqui essa palavra, essa Bíblia aqui, gente, é terrível. Misericórdia. É uma tradução muito ruim. Deus vai me dar outra em nome de Jesus Cristo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Olha só. Por ter me vendido, né? Ter me vendido para o Egito. Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Por um grande livramento, assim não foste vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Eita glória! Olha, escuta. Teu inimigo tá achando que tudo que ele tá tramando, fazendo, sabe? É tudo para acabar com a sua vida, se livrar de você, para te afligir, te fazer parar, te fazer prostrar, te fazer não acreditar. Mas escuta, olha o que José disse. Não fica triste não, queridos, porque vocês me enviaram para cá, porque não foram vocês. O propósito nunca foi de vocês, mas sempre foi de Deus. Por que eu vou falar para você isso? Porque quando Deus tem um plano, um propósito na vida de alguém, irmãos, quando Deus tem um plano e um propósito na vida de alguém, pode se levantar o que for, que ninguém vai te desviar do percurso, que ainda que seja o vale da sombra da morte, o Senhor tem planos para você. Ainda que seja a prova, a luta e o vale, o Senhor tem propósito para você. E Ele está te conduzindo, Ele está te levando, Ele está te guiando, Ele está fazendo na sua vida o que Ele quer. O que Ele quer, a honra é dEle. A glória é toda dEle. José disse: não foram vocês, foi o meu Deus. Porque Deus sabia de tudo. Irmãos, o nosso Deus sabe de todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo a gente imaginar e pensar, o Senhor já sabe de tudo. Esse é o Deus que você serve, onisciente, onipotente, onipresente. Esse Deus que manda dizer para você, não importa. Se levantou inveja, se levantou calúnia, se levantou ódio contra a sua vida, se levantou traição, se levantou abandono, se levantou rejeição, quiseram te dispensar, quiseram se livrar de você, te abandonaram no meio da prova, da luta, não te estenderam a mão, pelo contrário, em vez de estender a mão, né, como muitos fazem, não estendem a mão, mas fazem o quê? Empurra mais rápido pro fundo do poço. Não é assim que tem muita gente? Que em vez de ajudar uma alma, tá afogando ela. Meu Deus, sangue de Jesus sem poder. Então recebe essa palavra rápida, poderosa nesse dia, porque a pastora tá só o cangaço do cansaço, né? Graças a Deus, parece que meu pai vai receber alta amanhã. E eu vou fazer um vídeo pra vocês. Quando der, né? Porque vai vir um monte de gente vai ver meu pai, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, meu paizinho querido. E eu tô feliz demais, porque a prova tem ponto final. Escuta, com Deus não vai ter ponto final de fim, acabou, tudo destruído, não. Com Deus vai ter vírgula e recomeço de uma linda história na sua vida. Então recebe essa palavra. José tinha um propósito, salvar vidas. No tempo da fome, 2 anos de fome, ele disse, e haveria ainda mais 5. E no 2º ano de fome, os irmãos vieram até o Egito, porque já não tinha mais nada para eles se alimentarem. E se José não estivesse ali naquela posição, todos tinham morrido, não só os seus irmãos, não só Israel, mas toda a nação do Egito. Mas o Senhor levantou ele para um propósito maior, e a abundância superabundou naquele lugar. E teve tempo de fome, mas também veio a bonança, porque José estava ali, obediente, atento à voz de Deus. Oh, aleluia. Por isso que eu falo para você, resista o processo, resista o cenário, resista as lutas, as provas, muitas coisas vão vir para nos entristecer, irmãos. Muitas coisas, o diabo não vai desistir.
de derrotar você, de destruir você. Não vai. Ele vai fazer coisas que você nem imagina para tirar sua paz, para acabar com a tua fé, para matar a tua esperança. Mas você não pode olhar para nada. Se você olhar para a adversidade, se você olhar para o cenário contrário, se você olhar para o vento contrário, se você olhar para os açoites, se você olhar para o mar fechado, se você olhar muito para o gigante, você não vai vencer nada. Pedro, dos 12, no meio de um cenário tão difícil, o que Pedro fez? Pedro foi o único que teve coragem de descer e andar sobre as águas. Porque o Senhor falou, vem Pedro, ele foi. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o vento, ele teve medo. Se você tiver medo, você não consegue suportar o processo. Se você não confiar, você não consegue suportar o processo. Se você não esperar no Senhor, não crer nesse Deus do impossível, ainda que no meio da jornada, algumas vezes você vai estar triste, você vai perguntar a Deus, Senhor, por quê, Senhor? Por quê? Não estou entendendo, não estou compreendendo, por que eu estou... Você acha que José, dentro daquela cisterna, e os irmãos em cima, ele embaixo, e eles tramando matá-lo, ele ouvindo tudo. Nossa, me lançaram aqui dentro, ainda querem me matar. Eu nunca fiz nada contra eles. Eram os irmãos, era o sangue. Era o sangue. Mas José deve ter chorado muitas lágrimas dentro daquela cisterna. E imagina ele acorrentado, o filho obediente, o filho que o pai amava, o pai de cima e o pai de baixo, o pai do céu e o pai de José, Jacó. Amava ele, porque ele era obediente, porque ele era transparente, porque havia paz sobre ele, os irmãos eram rebeldes. Por isso que o inferno tem raiva de você. O inferno tem raiva da sua luz, tem raiva do seu brilho. O inferno tem raiva porque você, apesar de tudo que você tem vivido, você tem se levantado, ainda que às vezes chorando, se rastejado, vendo os vídeos, vendo as palavras, tomando posse, fazendo a campanha, fazendo foto, ofertando, buscando, indo para o monte, indo para a casa do Senhor e fazendo tantas coisas que você tem feito. Hoje eu vi aqui pessoas falando, pastor, eu li os comentários, né, pastor, eu fui no hospital, eu vou de novo. A semente que você plantar. Pastora, qual foi a semente que José plantou? O que você acha? Obediência. Fidelidade. Eu tenho certeza que muitas coisas ele não entendia. O sonho ele não entendeu, porque ele foi contar para os irmãos e para o pai. Ele foi contar o sonho para os seus familiares. Inocente. No meio dos lobos, ovelha no meio dos lobos. Talvez seja você hoje, a ovelha no meio dos lobos. Lobos que vêm às vezes com pele de cordeiro. Cuidado com esses. Nós temos que amar nosso próximo, perdoar o nosso próximo. Mas não temos que ser tapete de ninguém. Tá bom? Porque Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Com os teus olhos verás o castigo dos ímpios. É isso. Então perdoa o seu próximo, sabe? Olha, vou falar uma coisa pra você, que eu sou muito transparente, irmãos. Eu prefiro pecar por falar do que por não falar. Escuta, tá falando com Deus. Senhor, tem coisa na nossa vida que nos faz, se a gente não tiver muita sabedoria, nos faz errar, nos faz pecar. Eu lembrei de uma passagem que fala, que arranca fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Fica sem ele. É melhor ficar sem o seu olho do que pecar contra Deus. Se as tuas mãos te fazem pecar, arranca fora. É melhor ficar sem elas do que pecar contra Deus. Eu lembrei disso, falei, Senhor, por isso tem infelizmente, é como o profeta falou hoje, o profeta Vinícius Iracete falou, cuidado com algumas pessoas. Cuidado com quem você se mistura. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você traz para o seu convívio. Cuidado com quem você traz para a sua casa. Não, o Senhor está dizendo, você tem que perdoar, você tem que amar o teu próximo. Mas você tem que ter asas, você tem que ter olhos de águia. Porque muitos estão como aparentemente ovelhas, mas são lobos. E por isso, muitas famílias e muitos casamentos estão destruídos. Vocês viram aí? O pai matou as duas crianças de 4 e de 8 anos, a facada queimou porque a esposa estava traindo ele com quem? Com aquele que era para ser o apacentador das ovelhas, mas estava fazendo o quê? Destruindo as ovelhas. Então você vigia na terra, cuidado. Cuidado, tenha cuidado com esses. Eu falo para vocês, irmãos, a palavra do Senhor diz que muitos serão enganados. Muitos serão enganados pelos falsos profetas, pelos falsos que se dizem ser, mas não são.
Às vezes você não tem visão de águia, mas o teu Deus tem olhos com chama de fogo. E você pode falar, Senhor, me mostra quem é esse que eu, de alguma forma, sabe, gosto de ouvir as suas palavras, ouvir suas pregações, eu gosto de estar vendo. Senhor, realmente és? Deus mostra para você. Deus não deixa nada escondido. Deus não vai deixar você perecer no meio da injustiça, no meio da mentira. Se você pedir para Ele te revela. Oculto, profundo e escondido. Amém? Deus abençoe vocês. Vou terminar por aqui, porque senão nós vamos ficar muito depois. Então, continua orando por meu pai. Amanhã acho que vai ser um dia especial. Tá bom? Esse final de semana vai ser dias especiais, que eu vou comemorar o aniversário do Jorge Gabriel. Meu telefone não tá bom, irmãos. Tá horrível. Telefone novinho, gente. Tem nem 3 meses de telefone. Tô pagando ainda. Ele tá muito ruim. Mas tá dando pra fazer a obra, tá dando pra me ouvir, tá dando pra me ver. Ele clareia, ele escurece, ele pula os negócios. Às vezes abre sozinho, tá todo... Eu caí com ele, falei pra vocês, né? E ficou desse jeito. Mas vamos dar graça em todas as coisas. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Muitas pessoas falaram, pastor, manda o seu telefone. Deixei lá no WhatsApp o número do telefone. Pastor, teve pessoas que pediram, pastora, como é que eu faço para ajudar a obra? Você vai vir lá na entrada do meu canal, no perfil, vai lá, saber mais sobre esse canal. Você vai apertar lá, em cima, saiba mais sobre esse canal. Lá na frente, na entrada do canal, você aperta lá que você vai ter lá a forma de você abençoar essa obra em nome de Jesus, tá bom? Tá lá as contas bancárias, se você quiser ofertar, se você quiser ajudar, se você quiser dizimar, sua semente multiplique 1000 vezes mais. Deus abençoe você de todas as formas, de todas as maneiras. Todos que já estão abençoando, Deus abençoe. Você que está orando, Deus abençoe. Você que está aqui dando seu joinha, deixando seu comentário, vendo os vídeos, Deus abençoe 1000 vezes mais. Compartilha e ajuda a pastora a levar a obra de Deus. Perdoa aí qualquer coisa, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. A gente quer fazer tudo com perfeição, mas às vezes não sai como a gente quer. Mas Deus está no controle de tudo. Escuta, toma posse e receba. Deus está te levando à terra que emana leite e mel. Deus tem um propósito, ainda que seja na terra de Lodebar. Ele vai te arrancar e o propósito final vai ser de vitória, vai ser de bênção, de dupla honra na sua história. Em nome de Jesus, porção dobrada. Deus abençoe vocês.